Como se dá a separação do corpo e da alma no momento da nossa desencarnação? É dolorido? Qual o tempo que leva entre o desligamento do corpo e da alma? É igual para todos os seres humanos? Hoje estaremos debatendo esse estudo, então esse assunto, no nosso estudo de hoje, que está no Livro dos Espíritos, na parte segunda, Mundo dos Espíritos, no capítulo 3º. Então, na questão 154, Kardec pergunta aos espíritos: é dolorosa a separação da alma e do corpo? E os espíritos respondem que não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma isso. Os sofrimentos, que algumas vezes se experimentam no instante da morte, são um gozo para o espírito, que se vê chegar ao término do seu exílio. Então, a separação do corpo e da alma não é dolorosa. Ela é, na verdade, uma libertação para o espírito que se vê livre da matéria, essa matéria densa que limita os pensamentos, limita o seu deslocamento, limita o seu aprendizado. Então, na verdade, não existe dor, né? O corpo sofre muito mais durante a sua jornada, pelas experiências que precisa passar para a sua evolução, para o seu aperfeiçoamento espiritual, do que na hora do desencarne. Então, não existe dor da desencarnação em si. Isso fica bem claro, então, pela resposta dos espíritos. Na pergunta 155, Kardec pergunta: como se opera a separação da alma e do corpo? E os espíritos respondem: rotos os laços que a retinham, ela se desprende. E aí Kardec faz uma outra pergunta: a separação se dá instantaneamente para a busca transição? Haverá alguma linha de demanda nitidamente traçada entre a vida e a morte? E os espíritos respondem que não. Então, esse rompimento, ele não se dá bruscamente, ele se dá através dos nozinhos que vão se desatando, dos laços que vão sendo rompidos, da mesma forma que foram laçados, que foram organizados no momento da reencarnação. Então, não é uma coisa brusca, como um pássaro que sai da gaiola e terminou. É lentamente, vai se desatando lentamente. No indivíduo em que o corpo perece pela falta de fluido vital, vai se extinguindo a vida lentamente, conforme vai se extinguindo o fluido vital. Então, é lento. Sabemos também que tudo depende da maneira como o espírito viveu a sua encarnação. Então, aquele espírito que ele é mais apegado à matéria, ele vai ter mais dificuldades na hora do desenlace, porque ele tem dificuldade de deixar a matéria, de deixar os filhos, de deixar os parentes, de deixar os amigos, de deixar os bens. Então, isso faz com que seja dificultoso o afastamento do espírito e do corpo, sendo que muitas vezes ele pode ficar ligado por dias, por semanas, até meses, não existindo vida, não existe vida no corpo, o corpo já pereceu, mas existe essa ligação entre o espírito que fica ligado ao corpo. Então, no caso dos suicidas, isso acontece muito, porque ele rompe o laço forçosamente antes do seu prazo que ele deveria cumprir aqui na Terra. Então, aí existe o sofrimento. Então, quanto melhor for a jornada do espírito aqui na Terra, quanto mais tranquilo, quanto mais aprendizado, quanto mais evolução, mais tranquilo é também o seu desencarne. Então, como nós já aprendemos, não é castigo, é colheita. Então, aquilo que a gente planta, a gente colhe, inclusive na hora do nosso desencarne.
Eu convido, então, o colega Beto a falar sobre as outras duas questões a seguir. Dando continuidade a essas questões sobre corpo e alma, na questão 156, Kardec indaga: a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes que a vida orgânica cesse completamente? Os espíritos respondem: na agonia, a alma às vezes já deixou o corpo, há somente a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, no entanto, ainda lhe resta um sopro de vida. O corpo é uma máquina movida pelo coração. Existe enquanto o coração fizer circular o sangue nas veias e não necessita da alma para isso. Bem, segundo Miramês, a separação entre o corpo e a alma pode se dar antes da extinção da vida orgânica. Porém, isso é muito raro. Depende muito da situação psíquica do espírito. Normalmente, a chama espiritual pode permanecer ligada ao fardo físico por horas, dias, meses e até mesmo anos, chumbadas aos restos mortais por provas ou incapacidades de se libertar do próprio apego à vida física. Não existe uma desencarnação igual a outra. Os processos de desligação têm variadas modalidades. Na arte de Deus não existe violência. Os meios de ligar-se e desligar-se da vida corporal são regidos por leis que correspondem às necessidades da alma. Os espíritos sempre nos lembram que devemos, na caminhada, nos preparar para a verdadeira moradia, a espiritual. Os sofrimentos das duras provas que enfrentamos se deve à nossa ignorância, pois faltam compreensão das leis divinas. Não é por faltarem escolas, existem muitas que levam a alma ao despertar, educando a si mesmo. A vida é, pois, uma escola onde todos devemos aprender a viver. Na sequência das perguntas, Kardec indaga ainda: no momento da morte, a alma, às vezes, uma aspiração ou êxtase que a faz entrever o mundo na qual vai entrar? O que eles respondem? Frequentemente, a alma sente romperem seus laços que aprendem ao corpo. Então, ela se esforça ao máximo para desfazê-los totalmente. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desenrolar-se à sua frente e usufrui, por antecipação, o estado do espírito. Miramês ainda nos ajuda dizendo: no momento que a alma se desprende do corpo, seus sentidos são aguçados em muitos casos. E em muitos casos tem visões reais sobre seu futuro. Geralmente a pessoa tem o pressentimento que vai morrer quando se aproxima o momento da sua desencarnação. Sabe-se que vai partir e não se assusta, no entanto, pode vir a sentir fortes emoções. Essas emoções são movidas por tudo aquilo, como a colega referiu antes, o que nós semeamos, é a nossa colheita. Aqueles que viveram no bem terão um desencarne bem. Aqueles que são omissos, que não fizeram nada na sua caminhada que ajudasse na sua evolução, quando chegar no mundo espiritual, chegarão de mãos vazias. E aqueles que procuraram o caminho do mal, além de chegar com as mãos vazias, também vão chegar com a sua sacola de débitos cheias. Sabe-se, raras são as criaturas que se mantêm tranquilas nessas horas. É um fenômeno natural, segundo Miramês, mas somente entrará na naturalidade da vida do homem quando esse conhecer a verdade que o liberta da ignorância e o prende nos liames materiais. Na desencarnação, todos os sentidos se aguçam
mas isto só não basta. É necessário que tenhamos educação espiritual para sabermos discernir e como nos comportar nessas duras provas que nos levam a uma vida melhor. E para dar prosseguimento, convidamos a nossa irmã Cassi para dar continuidade com as perguntas seguintes. A questão 158, ela questiona o seguinte: o exemplo da lagarta que primeiro rasteja sobre a terra, depois se encerra em sua crisálida sob uma morte aparente, para renascer numa existência brilhante, pode nos dar uma ideia de vida terrestre, depois do túmulo e finalmente de nova existência? Então, a resposta sobre isso diz o seguinte, que é uma ideia restrita. A imagem é boa, mas é necessário não tomar ao pé da letra, como sempre fazem. Então, nessa questão, explica que a lagarta, ela transforma o próprio corpo físico em borboleta. E no caso da reencarnação, lei divina de todos os seres humanos, o espírito deixa um corpo para depois renascer em outro, diferente, e em diferentes grupos familiares também. Cada encarnação, uma diferente experiência. A questão 159 questiona: que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? E aí a resposta explica que depende. Se fizeste o mal com o desejo de fazê-lo, no primeiro momento irá se envergonhar de ter feito. Para o justo, é bem diferente. Ele se sente como aliviado de um grande peso, pois não teme nenhum olhar perquiridor. Então, quando ele chega no além, ele pode se sentir feliz ou constrangido, dependendo do modo de vida que ele leva, né? Então, se ele fizer o bem, ele vai se sentir bem, aliviado, né? Com a sua consciência tranquila, mas se ele não fizer o bem, viver desregrado, então ele vai sofrer mais, com certeza, né? Então, tudo depende de como ele agir aqui na Terra, enquanto encarnado. Convido agora a colega Miriam para seguir as questões 160 e 161. Na questão 160, o espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na Terra e que morreram antes dele? Geralmente encontra os que lhe foram caros na Terra, bem como aqueles que a guiaram nos roteiros espirituais. No entanto, nem sempre isso acontece, devido à sua posição na escala espiritual, na sua evolução. Compete a cada criatura trabalhar no seu aperfeiçoamento enquanto encarnada, aliviando seu fardo e clareando sua mente para ter a felicidade de encontrar os seus parentes e amigos no outro lado. Também, nem sempre os seus parentes estão preparados para assistir à sua desencarnação e dar-lhe assistência. Tudo é relativo. Podemos rever os nossos parentes e amigos que já passaram para o mundo dos espíritos, sendo que, dos mais elevados, recebemos a ajuda para nos fortalecer. E aos mais infortunados, prestamos auxílio, mesmo que eles não nos vejam. No plano do espírito, somente recebemos o que merecemos. As criaturas recebem do amor do Criador a misericórdia capaz de aliviar todos os que sofrem, dotando-os de esperança rumo ao futuro. Não percas tempo, meu irmão. Procura melhorar, melhorando-te por dentro.
corrigindo falhas e aprimorando ideias, iluminando sentimentos e trabalhando no bem comum, para que, no momento que sair da Terra para o mundo espiritual, seja iluminado e possas encontrar todos os companheiros que já regressaram e que estão em condições de festejar a tua vitória. Na questão 161, Kardec indaga: em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda se não enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? Geralmente, assim é. No caso da morte violenta, a alma entra em grande perturbação espiritual, pois lhe falta o tempo necessário para meditar no transe da desencarnação. E ele não se processa gradativamente. No entanto, há casos em que o espírito não perde a consciência, seja qual for a sua morte, por se encontrar em grau de evolução suficiente e que garante a sua lucidez espiritual. Porém, em quase todas as mortes por desastre, a alma fica em estado de sono, como permanecesse ligada aos restos por tempo variável. Há casos também em que a criatura padece em um leito por anos a fio, e quando desencarna, fica ainda ligada ao corpo em estado deprimente. E quando se desliga dele, continua a residir na própria casa, por apego aos bens materiais. Varia de pessoa para pessoa. Se deseja um desenlace suave, não deixes de lado o trabalho de reforma íntima, em que o Cristo pode despertar todos os teus valores morais, no coração e na inteligência. Se estiveres bem contigo mesmo, no clima do amor e da caridade ensinada pelo Cristo, em qualquer modalidade que a vida escolher para a tua desencarnação, irás bem, por estares bem, com a consciência em Jesus, sob as bênçãos do Criador. Com o Cristo, Com a morte 162, deixa de Kardec existir faz a e seguinte passamos pergunta: a viver no céu, após a onde decapitação, por estivermos, exemplo, pois conserva ele o é homem a por alguns nossa instantes salvação. a consciência de Agora si eu mesmo? convido a colega E os Ariete espíritos para responderam: nos falar não sobre a raro a questão conserva durante alguns 162. minutos, até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente. Mas também, quase sempre, a apreensão da morte lhe faz perder aquela consciência antes do momento do suplício. Por que será que Kardec fez essa pergunta? Bom, na França, da época de Kardec, a guilhotina era o modo com que os bandidos, né, os assassinos, aqueles que haviam infringido a lei, eram mortos, eram punidos. Então, por isso, dessa questão. E também a gente encontra na literatura, né, vários exemplos que provam exatamente ao contrário. Né? Poucas são os decapitados, então, que conservam, né, a consciência do ato da decapitação. Então, muitos não sentem. Isso tudo também vai depender do merecimento de cada um. Alguns somente em saber, por exemplo, que eles vão morrer na guilhotina, quando chegam próximo ao momento, né, que são guilhotinados, eles perdem a consciência e já também não têm essa noção e acordam, então, um pouco de tempo após, né, já terem ocorrido a sua morte. Na Inconfidência Mineira, por exemplo, não foi na guilhotina, mas foi na forca, um outro exemplo que a gente tem. Quando a gente lê o livro Inconfidências de um Confidente, a gente vê o relato de Tiradentes, que ele conta, né, contado por ele, não é contado através de um outro espírito, mas conta como se deu, que Tiradentes, pelo merecimento dele, né, por tudo que ele já havia feito, no momento que ele foi enforcado, ele não sentiu nada. Ele simplesmente foi recolhido, ele foi amparado pelo plano espiritual, pelos amigos espirituais que se fizeram presentes na hora, então, do seu desencarne.
E segundo Miramês, a gente encontra que a guilhotina também foi responsável pela morte de muitas pessoas, então, nessa época. Né? Então, era muito comum as pessoas morrerem pela guilhotina. E essas pessoas morreram porque elas tinham compromissos, elas tiveram compromissos com o mal, com as trevas, segundo Miramês diz. E elas, então, foi o modo com que elas foram punidas, né, ou se autopuniram por esse mal. Também a gente encontra lá que o inventor da guilhotina, ele foi influenciado pelo pensamento de uma massa de espíritos muito inferiores, de espíritos malfeitores mesmo, sendo que quem veio a morrer pela guilhotina foram aqueles espíritos que se comprometeram com o mal, que fizeram mal na sociedade. Então, foi uma maneira de cortar esse mal. E também, além disso, a gente encontra na literatura vários espíritos mais evoluídos, mas que morreram pela guilhotina como uma forma de punição, né, que eles mesmos, na sua reencarnação, no seu planejamento reencarnatório, pediram para que eles pudessem provar, né, dessa experiência, que de repente em encarnações anteriores eles proporcionaram alguns pecados, algumas coisas que, segundo eles, estava marcando o seu perispírito, e eles então foram executados na guilhotina. Muitos não eram merecedores, mas pediram como prova. Então, alguns espíritos, então, eles reencarnam e pediram essa prova para mostrar coragem, para mostrar, de repente, para as outras pessoas, né, que não era assim tão complicado a morte, a passagem da vida para a morte. Tá? E o medo também, as pessoas têm muito medo de morrer. E, às vezes, pelo próprio medo, né, as pessoas já se automutilam e perdem a consciência e acabam sofrendo muito antes do momento ocorrer. O espírito pode ficar ligado ao corpo, então, por várias horas, por vários dias ou até por vários meses. E isso tudo, como já foi falado antes, depende da elevação, depende do merecimento, depende do empenho que cada um faz, né, para a sua evolução. Nós temos o caso de Francisco de Assis, por exemplo, que ele deixou o corpo tranquilamente. Ele morreu, ele não foi guilhotinado, não, mas ele morreu e ele simplesmente deixou o corpo físico dele como se fosse uma roupa. Deixou aqui e partiu ao plano espiritual. E nós temos, assim, vários outros casos, né, que a gente encontra de missionários também, que viveram e que desencarnaram tranquilamente, porque tiveram esse merecimento, porque viveram uma vida regrada, porque viveram uma vida no bem, na paz. Nós temos o caso de Jesus, que também não foi a guilhotina, não foi a forca, mas foi crucificado. E aconteceu isso com ele, ele não era merecedor, mas ele morreu assim, né, para mostrar para a humanidade que o homem pode suportar os problemas da vida, as dores da vida, e que tudo isso vai desabrochando conforme a gente vai aceitando as dores que elas vêm, conforme a gente vai vivendo, para que um dia a gente possa se melhorar. E também a gente encontra que o espiritismo é a forma que mais nos ajuda a fazer essa passagem, porque no momento que a gente entende que existe uma outra vida, no momento que a gente entende que essa não é a única existência, a gente começa a mudar a nossa maneira de ser. E aí o nosso momento da passagem desta vida para a vida espiritual também se faz de uma maneira muito mais tranquila, muito mais calma, porque sabemos que vamos ter uma nova oportunidade num outro plano, vamos ter nova possibilidade de reencarnação, para que assim a gente possa completar em uma nova vida aquilo que nós deixamos desta, que nós não cumprimos desta vida. E Miramês também diz assim, que seja como for o caso da morte, né, como passe do lado de lá para cá, o que importa é a confiança. Então, o que importa é a gente saber que a gente está fazendo o melhor da gente, que a gente está buscando o melhor. É isso que interessa. Bom, meus amigos, nós agradecemos pela participação de todos assistindo esse vídeo, e nós convidamos para que na semana que vem, nós todos juntos novamente podemos dar continuidade a esse estudo, onde nós vamos falar um pouquinho sobre a perturbação espírita, e depois vamos dar início ao estudo do capítulo 4, Pluralidade das Existências, dando início ao assunto reencarnação.
Eu peço a todos que compartilhem, que curtam e que comentem os nossos vídeos para que eles possam chegar a mais pessoas, para que mais pessoas possam conhecer um pouquinho a doutrina espírita. Então, até logo, fiquem com Jesus, que tenham uma boa semana, um bom resto de semana, e que possam, né, aproveitar, usar desses nossos ensinamentos, desses nossos aprendizados, dessas nossas conversas. E até logo, até breve.